E para o bate-papo de hoje, eu tenho a honra de receber aqui no Think Tech o Sandro Minari, que é CIO do Grupo Real. Grupo Real, que, aliás, é conterrâneo da Algartec, né? Fica em Uberlândia, os headquarters ficam em Uberlândia, e é uma empresa que você provavelmente conhece, ou se não conhece, fique sabendo que é uma empresa de 61 anos. Tá? Tem essa idade no ramo de autopeças, né? Mas olha, tem uma cabeça e tem uma alma de startup, porque inova o tempo todo e a consequência disso é que ela vem crescendo 20% ao ano, mesmo com todo esse estágio de maturidade. E ó, tem fintechs dentro de casa, começou há pouco tempo a atuar também no ramo de motos e por aí vai. Então é uma empresa que está se reinventando o tempo todo. E, Sandro, é um prazer, por isso, ter você aqui, uma honra conversar com você aqui no podcast. Obrigado por atender o convite, viu, Sandro? Ah, imagina, o prazer é todo meu. Realmente uma satisfação poder trocar um pouco de figurinha com vocês e conversar um pouquinho sobre a empresa também e um pouco de tecnologia, duas coisas que eu gosto muito. Então, Pois eu acho que é. assim, Diga, Sandro. eu acho que um ponto muito importante da empresa é assim, essa perenidade vem em decorrência um pouquinho dela entender bem o tipo de jogo que ela está fazendo no tipo de Uhum. mercado que ela está. Então, o que eu acho? Ela entende que esse mercado é um jogo infinito, então cada jogador que está no mercado deve entender bem que tipo de jogador ele é. Então, Sim. um monte de gente acha que no final do ano acabou e começa tudo de novo. É. E a empresa, a cada ano, é uma empresa diferente no ano seguinte. E não é assim, né? É. O mercado como um todo, o varejo, distribuição e vários outros mercados, existem coisas muito similares há centenas de anos. Uhum. E só vão se mudando, né? O marketplace digital da Amazon é uma evolução do que existia numa feira da Idade Média, gente. É uma feira de venda de coisas do mesmo jeito, só que a tecnologia vai alavancando de outro jeito. Então, acho muito importante ter essa distinção. E que distinção é essa? Jogos finitos são jogos que, parecido com jogo de vôlei ou alguma coisa assim, que os jogadores são conhecidos, as regras são fixas e você tem tempo para gastar, que chegando no final há um acordo de quem ganha e como é que se ganha. Uhum. Agora, para jogos infinitos é muito diferente, porque você tem jogadores conhecidos e não conhecidos e entrando e saindo o tempo todo. O seu objetivo não é derrotar o outro, porque não existe esse conceito. Existe o conceito de você permanecer no jogo. As regras do jogo vão mudando, então houve uma época que você carregava as coisas, no exemplo que a gente estava dando, nos braços ou nas carroças, e hoje é tudo digital, é Sim. trem, via aérea, tem um monte de coisas que facilitam, mas você precisa sempre ser uma versão melhor de si e não estar preocupado em só bater o concorrente. Porque se você tem uma visão de que você ganhou, cheguei no final daquele ano. Agora eu sou o dono do exemplo que a gente está dando do varejo. Isso não existe, né? O mercado, você conquista um pedaço dele, mas como disse o CEO do Walmart esse ano, fidelidade em varejo é ausência de opção melhor. Então, Uhum. apareceu uma pequena opção melhor, você perdeu aquilo. Você não conquista, não é seu. Então, acho que é bem importante e a empresa, ela tem uma visão muito acurada a respeito de um jogo a muito longo prazo. Então, ela envia os recursos para que a gente se mantenha no jogo e seja uma versão melhor da empresa a cada ano, tá? É, isso tem muita relação com a perenidade do negócio, né? E o que você está trazendo, só para ambientar o nosso ouvinte aqui, é esse conceito dos jogos finitos e infinitos, né? Eu acho que quem deu uma ilustrada nele, trouxe de volta aí para vocabulário das empresas, foi o Simon Sinek, né? Que eu sei que você adora ele, eu também, viu, Sandro? Verdade. Ele já, putz, acho que não, você também, né? Ele me conquistou naquele TED Talks do Do Golden Golden Circle, Circle. né? O Círculo de Ouro e tal. E aí eu lembro de ter lido, Sandro, na faculdade, né, sobre jogos finitos e infinitos, que é o que você trouxe, né? E hoje, né, o Simon Sinek também trouxe, né, veio dar a sua pitada de brilhantismo nesse conceito. E pelo que você descreveu, a tecnologia acaba sendo vital aí, né, Sandro? Porque olha o exemplo que você deu, né, ali, pô, você está com
carroças, né, fazendo o mercado acontecer, o comércio acontecer. Para a gente não ir tão lá atrás, né, caminhões, 15, 20 anos atrás, né, caminhões, aviões e navios. E hoje não é mais isso, né? Que até tem esses elementos do mercado. Então, você diria que a tecnologia é o grande game changer, o grande ponto de virada dessa história? Eu acho que sim, porque assim, ela tem aumentado não só a facilidade com que as coisas acontecem, mas tem aumentado bastante a produtividade. Ainda não do quanto seria desejável para as empresas, porque de verdade a gente está introduzindo tecnologias mais rápidas do que a gente tem conseguido absorver como nação, tá? Não estou dizendo a empresa ou um ponto qualquer, mas eu acho que a tecnologia veio e mudou completamente algumas das relações que a gente tinha, de necessidade, de prazo, de imediatismo. Então, o consumidor como um todo e as pessoas no fim do dia estão completamente modificadas pela facilidade que a tecnologia trouxe, né? Eu me lembro bem qual era a dificuldade de algum tempo atrás você comprar qualquer coisa se não tivesse num mercado perto de ti. O mercado é uma empresa qualquer, né? Hoje você consegue comprar de qualquer lugar, ver a avaliação que a empresa tem em estrelas ou em qualquer outra coisa, que é um modo de comunicação muito mais eficiente do que a gente tinha de boca a boca antigamente, porque olha o medo que você tinha de comprar de alguém que era de um lugar muito longe de você. Pelo menos eu peguei essa fase, tá? Cássio, eu não sei se você, mas assim, você não conhecia, Infelizmente peguei. você não conhecia e não tinha como rastrear. Hoje não, você tem um É. monte de alinhamentos feitos através de tecnologia que as pessoas conseguem qualificar vendedores e compradores e aí facilitar todo o relacionamento, que de outro modo seria muito mais lento. Pois é mais rápido, né, Sandro? Mas também o ciclo de vida, às vezes, das tecnologias e, por tabela das empresas, acaba sendo muito curto, né? A gente viu, lembra o fenômeno Second Life, né? Que Lembro. explodiu, putz, e de repente, do nada sumiu. Não sei se a gente está vendo, né, a continuação desse filme, né? Sabe, o Second Life 2, né, com o metaverso, acho que não, acho que dá para ir um pouco mais adiante, né? Mas você vê, empresas que se basearam totalmente no Second Life morreram, né? Imagina se alguém tivesse feito todo um negócio em cima do Orkut, teria durado, pegado um pico ali e acabado, né? E o que é legal você vir conversar com a gente é que vocês têm 60 anos, né? E continuam aí, né? As tecnologias, imagino que elas mudaram nesses 60 anos, né? Especialmente nos últimos 20, né, Sandro? Então, o que eu queria te perguntar é como é que é a arquitetura de TI para você continuar no jogo, já que a gente começou falando de jogos, né? Para você continuar no jogo sem morrer junto com a tecnologia que te mantém vivo. O que que eu acho importante quando a gente fala neste tipo de coisa é você saber como separar que tipo de tecnologia você precisa usar para cada uma das coisas que você vai investir. Então, um principal ponto de uma empresa que quer ser perene, ela deve ter eficiência de execução, mas ela deve ter opções. Então, você tem que ter mais opções do que os seus concorrentes, porque as coisas vão mudando. O e-commerce foi uma coisa que pode ser como exemplo, né, de que quem adotou antes teve um benefício na pandemia, mas existem muitos outros exemplos, né? De como é que as coisas, você foi permitindo que a tecnologia fosse alavancando o negócio. Então, o que que foi acontecendo nos últimos anos? Muita coisa era por telefone. A tecnologia permitiu com que você, mas imagina, telefone no começo, listas na mão, em papel e tudo anotado. Depois tecnologia, você vai digitando, começa a gerar uma parte de notas fiscais, de pedidos, tudo transação eletrônica muito rápida, em que você consegue comparar e satisfazer o seu cliente muito mais rapidamente do que você conseguia antes, uma gestão de estoque muito mais precisa, porque você consegue dar aquele estoque, eh,
em real time para o Uhum. cliente e ele vai comprar com a certeza de que ele vai acabar recebendo a mercadoria, porque você tem a sua gestão de estoque completamente acurada, não tem coisa esquecida lá no estoque, tem IoT que garantem algumas coisas, você tem etiquetas que garantem outras, e as contagens sempre muito importantes, mas menos relevantes hoje, porque como você escaneia entrada e saída, você tem uma confiabilidade maior, também coisa vinda com a tecnologia. Porque lembra quando era você colocar preço nas mercadorias e ter que ficar vendo o preço dela uma a uma, né? E aí trocava o preço, era aquele Sim. trabalho de um batalhão de pessoas em horas. Então hoje é muito mais simples, você põe um scanner do lado e está resolvido o problema do preço para o cliente e para qualquer um que tiver acesso, né? Então, mas voltando um pouquinho, o que eu entendo, a gente tem que separar em três categorias ou layers, né, ou camadas Uhum. de tecnologia. Uma tecnologia que é um padrão, que Tá. é tipo financeiro, um RP mais básico. O que é diferenciação, que para a gente, por exemplo, a gente sempre investiu muito em transformar o nosso sistema de vendas e atendimento ao cliente no mais amigável e eficiente possível. Então, ele funciona muito rápido e ele traz as ligações entre os produtos que o cliente precisa. Então, olha, quando você está comprando alguma coisa, a gente te lembra que tem outra coisa que é um acessório para aquilo que te permite fazer o projeto como um todo, tá? E uma terceira camada que seria mais voltada para inovação. Tá. Então, aí sim você vai fazer experimentações para que você crie opções para a empresa. Então, você cria ali de modo experimental e ainda mais simples um pouco do que as outras camadas, então é muito mais perto de MVP, low code, onde você de fato põe tecnologia já pré-pronta, quase naquela montagem de Lego que o pessoal sempre falou, mas que agora que está começando a virar verdade, e você consegue experimentar as coisas que vão chegar para o seu cliente num futuro próximo. Perfeito. Queria dar um zoom até aqui em algumas delas, né? Entender que skills, que habilidades a gente precisa para desenvolver bem cada uma delas, né? Porque quando você fala, vou repetir aqui para quem não pegou, padrão, diferenciação e inovação, né? São essas três camadas, esses três layers, né? Vê se é isso. Padrão é muito uma coisa de organização, processo, até automação. Tá certo? Isso, ou a minha leitura está meio míope nisso? Você precisa de. Está falando de padrão, quando você fala de padrão, fala de outras coisas. Não, não. Quando eu falo de uma camada padrão, é assim, o que para entre as empresas é mais padrão. Então, por exemplo, finanças, recursos humanos, gestão de estoque, é muito similar entre todas as empresas. Não é ali que você precisa de um desenvolvimento de diferenciação. Então, esse tipo de produto que é mais padrão, você acaba comprando ele pronto no mercado e só faz ajustes nele. Aí, quando você começa a falar de diferenciação, não, é ali onde você entende que você vai se diferenciar das outras empresas do mercado para fazer uma proposta de produto melhor para o seu cliente. Então, um produto como um todo, tá? Um produto digital, um produto físico, qualquer coisa que o seja, mas que o que você vai, a sua proposta vai ser melhor do que a dos outros se você conseguir trabalhar melhor essa camada. Por exemplo, o nosso sistema de vendas está nesse lugar. Análise de dados, personalização para os clientes também está nessa camada, tá? E aí, inovação não. Mas Inovação voltando um pouquinho, é só para eu fechar, né? Assim, eu acho que essa primeira camada está mais perto com TI. Essa segunda camada do meio já é porque a gente tem chamado mais recentemente de humanos aumentados, né? Onde você vai usar RPAs, vai usar low code ou no code, um pouco de IA embarcada, em que uma pessoa que seja do negócio, mas que tenha proximidade com tecnologia, consegue fazer. E aí, na terceira camada, que é mais inovação, aí é um pouco todo mundo, mas que também o pessoal até de negócio consegue fazer sozinho com no-codes. Então, fazer uma experimentação para descobrir se aquilo tem um fit de mercado, que não precisa ser uma coisa sofisticada, com alta robustez, né? Não sei se ficou claro perfeito, agora, Sandro. tá? Não, aqui foi que me atrapalhei com o microfone agora. O editor, o César, tira isso aqui depois, vou até marcar aqui. Comecei a falar com o microfone fechado. Então,
Não, fica muito claro isso tudo, Sandro. E aí vem o grande jogo, né, que é de diferenciação e de inovação, né? Isso, claro, se reflete na tecnologia, mas fundamentalmente depende de pessoas. E você sabe, acho que melhor do que todo mundo hoje, a dificuldade que é montar times, né? Então o conceito está bem claro. E aí, na prática, assim, como é que você monta times, né, de tecnologia hoje para conseguir ter essa mentalidade, né? E só ilustrando aqui com um dado, existe uma carência de profissional de TI, né? Claro que em algumas especialidades mais do que outras, mas no geral tem uma carência global de profissionais. Então, daí a minha pergunta de como é que se monta um time que consiga, né, trabalhar nessas duas camadas de diferenciação e inovação? Olha, realmente não é fácil, Cássio. Assim, o mercado está começando a ter um pouco mais de profissionais agora, mas ainda está muito escasso. Está faltando bastante gente. O que a gente tem feito é atrair um pouco mais para o propósito. Então, dizer um pouquinho mais o que que a gente quer fazer, por que que a gente quer fazer, e mostrar para eles uma visão de um pouco mais de longo prazo. Porque, assim, tá bem complicado mesmo. A gente busca em universidade, tem pegado um pessoal um pouco mais novo também. E nesse momento no mercado, tem muita gente que está se formando ainda, porque muita gente viu que a tecnologia deu uma explodida nos anos de pandemia, muita gente começou a se formar, mas ainda não está pronta para trabalhar nas camadas de mais técnicas, né? Conseguem trabalhar um pouquinho numa camada um pouco mais simples. E aí a gente está investindo alguma coisa em tecnologias já mais pré-prontas, então no code ou low code, em que você consegue colocar até as pessoas de negócio para alavancar um pouquinho e criar alguns produtos, tá? Pois acho que é a saída que a gente vai encontrando, né? E tem alguma área que vocês pessoalmente estão sentindo mais a carência de profissionais ou a demanda de profissionais? Claro que não no dia a dia, não no padrão, mas para, né, para atender essas demandas de competição que vocês têm? Principalmente voltado a dados, tá? Então, assim, todo cientista de dados, todo mundo que está numa carreira mais voltada a dados, está muito mais disputado do que o restante, tá? Então, linguagens um pouco mais tranquilas, como Java e mais padrão, a gente ainda tem uma boa quantidade de pessoas. Mas quando você começa a falar de dados, em que você precisa analisar todos os dados para depois entender o que está acontecendo para gerar alertas e aí poder tomar decisões de negócio, isso está mais difícil do que já foi, sabe? Pois é, e aí a gente vê como é que o mercado vai se mexendo, né? Eu vou fugir um pouquinho agora aqui do tema do que a gente está falando desses layers de inovação, né? Que foi uma aula que você deu aqui, e convido as pessoas a buscarem mais sobre isso, né? Assim, ao mesmo tempo que está faltando profissional, a gente está vendo essa onda de demissões, né? Acontecendo no mundo todo, nas startups, no Brasil também. Existem diferentes explicações, né? E não estou questionando aqui as explicações, só estou apontando que elas indicam que tem mais de um motivo ali, e talvez ninguém saiba ao certo apontar um fator que tenha causado isso, né? E justamente a área de TI é a mais afetada, né? É uma das áreas afetadas, né? Acho que tem outras também. E você consegue enxergar a relação disso com esse mesmo momento que a gente está falando de dificuldade de contratar gente, e isso afeta vocês de alguma forma? Não, isso nos afeta, é, assim, sempre que. Mas também, por outro lado, tem alguns layoffs acontecendo, mas toda vez que você procura um pessoal que é um pouco mais sênior, que você acaba sabendo dos layoffs, dá uma. E aí, como todo mundo acaba dando uma olhada para ver aquele pessoal, porque existem muitas divulgações dessas listas de pessoas que estão no layoff, e você acaba entrando em contato por LinkedIn, coisas assim, mas o pessoal está se realocando razoavelmente rápido, tá? Então, continua faltando mão de obra, porque o percentual não é tão grande assim. Assim, sempre que você tem uma demissão de milhares de pessoas é uma coisa grande, e o impacto para as famílias e para as pessoas é muito grande, mas a necessidade de mão de obra mundo afora é maior do É que isso. maior. Então é É, localizado, né, Sandro? Isso aí parece ter um perfil de empresa, né?
Isso, eu acho que assim, tem algumas empresas que estavam com o que a gente costuma chamar de pico de expectativa inflada. Então, havia um excesso de expectativa em algumas coisas e um dia chega a hora de acertar as contas, né? Isso está acontecendo com muita startup que tem ideias e tem produtos bacanas, mas que não consegue rentabilizar nada. E não dá para o pessoal colocar dinheiro infinitamente lá, esperando que um dia ela vá melhorar, né? Então, muita coisa está acontecendo agora do pessoal começar a botar o pé no chão e falar, gente, não vai ser toda startup que vai virar unicórnio. Sim, e alguns unicórnios foram mal avaliados também, que não deveriam ser. De verdade, eram É, uns burriquinhos com uns adereços. então, eu gostei da analogia aí. Mas com todas que eu conversei na minha vida, a gente entrevista muita gente, né, Sérgio? Sérgio, desculpa. Sandro, É, não, sério, estou dando tempo só para o editor ver que eu errei. Pronto, errei aqui. Não sei de onde tirei Sérgio. É, o que eu acho curioso, Sandro, é que muita gente deu explicações, como eu falei, mas a mais plausível para mim é sempre aquela do follow the money, né? Sabe, a velha frase do livro Todos os Homens do Presidente, livro e filme, né? Follow the money, né? Você quer entender qualquer coisa na vida, segue o dinheiro, né? Vai ver onde é. E eu vou te dar a minha explicação aqui, eu queria ouvir a sua, complementa ou contraria a minha, mas, claro, houve um excesso de expectativa, como você falou, especialmente na pandemia, né? Puxa, muita demanda aqui, será que o mundo vai ser desse jeito, vai continuar demandando? Mas também a mentalidade das startups me parecia um pouquinho desajustada antes, né? Do tipo, olha, o importante é crescer, 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 crescer. Não importa se você está deixando dinheiro na mesa ou não, porque com isso eu ocupo um certo espaço no mercado, né? Então eu vou entrar num determinado mercado de software para um tipo de empresa portuária, vou chutar qualquer coisa aqui. Agora, eu fico tão forte, tão forte, tão forte, que eu depois consigo recuperar o prejuízo que eu dei para chegar até lá, né? E parece que essa mentalidade ela foi bem até um ponto, mas a partir dali os investidores, inclusive, né, com guerra na Ucrânia, aumento de juros nos Estados Unidos, falaram, não, peraí, pô, eu posso botar meu dinheiro na tua startup, mas eu posso deixar o dinheiro rendendo aqui nos Estados Unidos com muito mais segurança, né? Então, agora vamos fazer diferente. Você continua crescendo, pode até crescer um pouco menos, mas deixa dinheiro na mesa. E muitas não estavam nesse momento, ou talvez não tivessem preparadas para isso. Essa é uma leitura que eu faço como leigo, você que está muito mais nesse mundo. Observa como esse momento de startups. Assim, eu gostei desse ponto que você colocou, Cássio, porque eu também concordo com ele, porque assim, junto com essa expectativa toda que se criou, tá? Então, de um lado, a startup numa estratégia de crescimento e ocupando e criando coisas que nem sempre estão atendendo bem a necessidade que as pessoas têm, porque tem coisas que são bacaninhas quando você não precisa pagar por elas. E aí muita gente acaba entrando e aderindo a alguma coisa que a startup tem, algum serviço e olhando, só que também tem muita manipulação de dados nessa história também, né? Muita startup está ocupando Sim, espaço, mas como teve aquela última financeira nos Estados Unidos, eh, ela tinha um empréstimo, uma conta para universitários com um cadastro de 5 milhões, mas quando alguém foi lá e comprou e foi ver o sim. tamanho do cadastro que era de verdade, era menos de 10% disso. Então, não Bem que eu esteja menos. dizendo que. Então, bem menos mesmo. Acho que era Agora, 300 mil, ou nem isso, sei isso, lá, era. exatamente isso. E aí, o que que acontece? Tem muito oportunista entrando nesse tipo de jogo também, então tentando ganhar alguma coisa com essas estratégias não tão boas assim e Sim. acaba afetando quem tem uma estratégia boa. E aí todo mundo começa a olhar para ver, olha, tem oportunistas aí, deixa eu ver se o que eu estou fazendo aqui realmente lá na frente vai dar dinheiro. Porque todo mundo acreditou em tudo, né? Porque algumas coisas, por exemplo, quando você olhava muitos anos atrás o YouTube, não se sabia como seria monetizado. Até o dia que a Google comprou e conseguiu realmente monetizar ele bem.
Agora, mas ela mesma levou tempos para conseguir fazer isso e colocando muito dinheiro lá, né? E era E outra fase também, não dá para comparar, né, isso. Sandro? Mas porque ali a gente estava num momento muito de experimentação, isso faz quase 20 anos, né? Acho que eles foram vendidos em 2006, nasceram em 2004, acho que foi isso, e foram vendidos em 2006 ou foram vendidos em 2004, 2004. Mas assim, ali o que você sabe é o seguinte: eu tenho um volume gigantesco de usuário aqui, e é usuário real, é gente que a gente não é um número que eu estou inflando aqui, é um número real de gente, e a gente está cada dia conquistando mais gente. Então eles sacaram ali, viram assim: olha, eu lembro até que numa dessas conversas, né, acho que era um executivo do Google ou da Microsoft, ele falou assim: olha, é o seguinte, eu estou criando alguma coisa aqui que a expectativa é ter 1 bilhão de usuários, né? Mas como é que você vai fazer dinheiro com isso? Ele falou: olha, pode deixar que a hora que eu chegar em 1 bilhão eu dou um jeito de fazer dinheiro com isso. Então, mas hoje não dá mais para fazer isso, né, Sandro? Não, hoje está muito dividido, né? Tem muito dinheiro colocado em muito lugar e não dá para 1 bilhão de pessoas fazerem todas as coisas, né? É o que É, você falou, era uma outra fase que muito menos espaços estavam ocupados e ocupar o espaço de um nicho que às vezes nem é tão significativo assim, não vai fazer rentabilidade daqui a pouquinho, né? é isso aí. Puxa, Sandro, quero te agradecer muito aqui pela conversa. Vou deixar aqui depois indicações na descrição do podcast sobre os livros e, eventualmente, vídeos, né, que possam falar, né, desses 3 layers, mas que soam mais ou menos como uma aula aqui, né, de padrão, diferenciação e inovação. Eu acho que é um jeito muito importante, interessante de organizar a mentalidade da empresa. Sempre que essas coisas vêm de autores brilhantes, ou até de empresas, né, conceituadas, às vezes consultorias que criam, né, essas espécies de templates, né, ajudam muito. Você não precisa seguir a risca, mas você organiza as ideias. Eu acho que é isso que o Sandro hoje conseguiu fazer aqui com a gente. Então, Sandro, muito obrigado por trazer a sua contribuição aqui para o podcast hoje. Imagina, cara, foi realmente um prazer estar aqui com vocês. Trocar essa conversa contigo foi muito, muito boa. Obrigado. Obrigado.